Cá estamos nós, mais uma vez, no nosso podcast Fala Comandante. Porém, hoje é diferente e é um diferente inovador que vai perdurar por muito tempo, porque temos um novo personagem. O Carlos Moreira, o nosso irmão, ele vai fazer um trabalho externo e ao meu lado terá outra pessoa, porém eu não posso deixar de agradecer primeiramente a nossa Associação das Praças Militares do Estado do Ceará, a melhor associação de militares estaduais do Brasil. E você não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Podcast Fala Comandante no nosso Instagram. E trago mais uma novidade. Nós iremos manter o quadro na TV Metrópole. Então, você que está aí nos assistindo também novamente na telona, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges, e cá está o nosso novo protagonista do nosso podcast Fala Comandante. Com muita honra e muita alegria, apresento também o nosso novo âncora, a pessoa que estará ladeada comigo por muitos outros episódios do nosso podcast Fala Comandante, Major Teles. Muito obrigado, meu comandante, meu amigo, meu líder, por estar conosco nessa empreitada, nessa nova modalidade, nessa nova roupagem do nosso podcast Fala Comandante. É sempre uma grata satisfação se fazer presente nesse podcast. Agora, como âncora, como você diz, como apresentador. Carlos Moreira, muito obrigado por me ceder um lugar nessa bancada aqui. Estou muito feliz por estar aqui, certo? E espero que a gente possa substituir com o mesmo nível do que o Carlos Moreira tinha quando estava sentado nessa cadeira aqui. Estou muito feliz de estar aqui e poder apresentar, né, o programa com um convidado mais do que especial, né? Uma história viva da PMCE, o nosso impoluto oficial do quadro administrativo, Capitão César. Capitão César, é uma honra ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença. E eu começo, como sempre, pedindo ao senhor para se apresentar como gostaria de ser apresentado. Boa noite a todos. Meu nome é César Vieira de Mesquita. Até me identificar não precisa, porque todo mundo me conhece na polícia. Sou capitão com muito orgulho, casado com Dilma Gomes Mesquita, 2 filhas, uma advogada, outra fisioterapeuta e um neto. E eu estou aqui para a gente fazer esse bate-papo tranquilo com o major e com o presidente da ASPA. Capitão, eu conheci pouco o senhor, ainda na época lá do Conselho Deliberativo da Caixa Beneficente, que o senhor era membro lá, eleito, e posteriormente lhe convidei para fazer parte da ASPRA, na condição de coordenador do nosso programa Clube do Veterano. Era uma preocupação nossa, desde a gestão passada, quando o presidente era o subtenente Alisiano, que ele trouxe essa nomenclatura que é utilizada há muito tempo em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Estados Unidos, dentre outros estados e países, e no Ceará ainda tinha aqueles termos pejorativos que o militar se utilizava quando iria para se aposentar, para você civil entender. Então o policial se aposentava, porém o policial militar e bombeiro militar, ele até a morte ele continua sendo militar estadual. E aqui era chamado de inativo, como se não funcionasse mais, era chamado de reserva, como se ficasse ali no banco e não pudesse poderia ser chamado, mas de uma forma muito excepcional. Reformado. E reformado, como se estivesse todo emendado. Rapaz, está reformado, ele está num canto reformado. Ou seja, veterano, nós enchemos a boca para chamar com muito orgulho, porque dá uma conotação de um herói de guerra. Ele cumpriu a missão, mas está preparado para ajudar e servir até quando ele estiver vivo. Então, o senhor, literalmente, é uma referência para todos nós, da ativa e para os veteranos, por isso que o senhor faz parte da família ASPRA, na condição de coordenador desse programa, que é um sucesso, principalmente com a sua vinda para a entidade, porque o senhor impulsionou. Nós tínhamos já algumas atividades,
forró do veterano, tínhamos a entrega da moeda com certificado e com o boné. Nós fazíamos questão de ter alguns momentos no interior e aqui na capital, porém, o senhor realmente energizou esse programa com a sua personalidade, com a sua atividade e proatividade principalmente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o senhor ter nos dado a oportunidade de trazer a sua experiência para dentro da Aspra e compartilhar com outros veteranos e ativos do nosso quadro associativo. Então, capitão, começando, de onde é que a gente começa? Só pode ser do começo, né? Então, de onde é que veio o capitão César? Ele nasceu aonde? Cresceu aonde? Como foi a vida na infância, na adolescência? Mas eu sou natural, eu tenho uma história muito folclórica, eu costumo dizer que é folclórica, porque eu nasci no dia 18 de maio de 1955. Um dia desse. Então, biologicamente, eu vou fazer 70 anos agora no dia 18. Mas no CPF é 26 de maio de 54. Por quê? Naquela época do Getúlio Vargas, Getúlio Vargas foi presidente da República de 1930 até 1945. Ele só voltou em 1951. Aí tinha um benefício que era dado para os filhos como se fosse Bolsa Família. Meu pai era cabo de polícia, então os filhos que tivessem nascido em 54 teriam direito a esse benefício. Aí o papai registrou com 1954 para poder ganhar o benefício. Mas nasceu mesmo em qual ano? Eu sou do dia 18 de maio de 55, biologicamente. 55. 55 para o CPF. Aí se tornou mais velho no CPF. Eu costumo dizer que é o gato que fica mais velho, que é no futebol. Tá certo. É o gato invertido aí. Tive uma infância muito boa, né? Trabalhei trabalho que a criança faz quando é para ajudar a família. Qual era a cidade? Tauá, nasci em Tauá, mas só fiz nascer, porque meu pai era radiotelegrafista. Era o quê? Radiotelegrafista. Não, mas traduza pro povo da internet que eles não sabem nem o que você está falando. A geração de hoje não vai saber o que é. Mas tem que traduzir mais um pouquinho. O único meio de comunicação que existia naquela época era o código Morse, é o velho pica-pau. Pica-pau, era um negócio, numa teclazinha, você ficava lá na tecla para poder mandar a mensagem para outro lugar. Quantas vezes teclava significava uma letra? 2 pontos, 1 ponto, daquele jeito. Rapaz, era muito trabalhoso, era muito longe. Era o WhatsApp da época, era o WhatsApp da época. Eu tenho irmão e irmãs que nasceram em Pedra Branca, outros nasceram em Senador do Papel, porque todo ano meu pai ia para uma cidade do interior e o prefeito tinha interesse em trazer um meio de comunicação para ficar transmitindo. Então meu pai, tem irmão de Pedra Branca, tem irmão eu sou de Tauá, tem outros de vários. Onde ele ia, ele marcava o território, deixava... Não, mas com a mesma mulher. Eu sei, mas com a mesma mulher, porém as camas eram diferentes, aí tranquilo. Era mais amor, aí, né? Comecei, trabalhei, joguei bola, fiz tudo que uma criança pode fazer, né? Quando foi em novembro de 1972, eu ia me inscrever para o CFO. O senhor tinha quantos anos? 17. Então até os 17 só brincava, jogava bem. Trabalhava também, ajudava. Trabalhava em quê? Estudei no liceu, estudei no Hermínio Barroso, trabalhei em quê? Trabalhava ajudando em casa. Ajudando em casa, servente de pedreiro, ajudei isso, né? Vergonhoso dizer que trabalhou fazendo tudo isso, não é verdade? Aí quando foi em outubro de 72, eu abri o concurso para o CFO e CFS. Curso de formação de oficial da Polícia Militar e curso de formação de sargentos. Naquela época porque a gente tem que traduzir, porque naquela época o CFO era 4 anos e o CFS 2 anos. Aí eu falei para o meu pai que eu ia me inscrever no CFO. Ele disse, não se inscreva no CFO, não, muito difícil e tal. Escreva no CFS, depois você vai para o CFO. Vai para o CFO. Aí eu me inscrevi no CFS, passei. Poderia ter passado no CFO. Com certeza. Aí saí sargento no dia 4 de dezembro de 74 e fui para o interior. Servi em Jaguaribe, servi em Russa, servi em Quixadá, servi no presídio. Quanto tempo era o curso de formação de sargento? 2 anos. 2 anos, que é o tempo hoje para oficial. Oficial, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio hoje? É porque hoje ele ia ter formado, né? É. Naquela época a gente via, para você ter uma ideia, eu fiz o primeiro científico, que embora já tenha sido feito
no Liceu e no Armindo de Araújo, que eu concluí o 2º grau no Armindo de Araújo, o contábil, ciências contábeis. Aí lá a gente fazia, quem estava ingressando, fazia o primeiro científico todinho. Tinha português, matemática, história, geografia, todas as matérias do ensino do primeiro científico. E mais as matérias da vida da caserna, né? Armamento de tiro, defesa pessoal, tudo isso. 2 anos puxado de curso. Puxado. Onde foi o curso? Na época era Academia de Polícia Militar. Começamos com o grupamento escola, Edgar Facó. Depois foi para Edgar Facó. Aí saí desse jeito, fui para o interior, não mostrei mais interesse em fazer o curso de formação de oficial, fiz. Uma vez passei, quando eu estava fazendo, já ia para a última prova de inglês. Naquela época, quando a gente tinha ficava sob júdice, você ficava suspenso de fazer qualquer curso e promoção. Me lembro demais, o primeiro tenente James, que era o diretor de ensino, trabalhava na diretoria de ensino, eu fazendo, já você está fazendo o que aqui? Eu digo, eu estou fazendo a prova, só falta a prova de inglês. Não, você não pode não, levante que você está sob júdice. Estava sob júdice por qual motivo? Foi uma apreensão que eu fiz em Jaguaribe. Precisamente na cidade na cidade de Pereiro. Trabalhei em Jaguaribe, Pereiro, 2 meses. cidade da Fernanda, nossa colaboradora. Aí o cara... Cidade fria, Jaguaribe. Uma briga que teve lá na cidade, eu prendi os caras e trouxemos os caras para Russas. E nessa trajetória para cá, houve um problema dentro da viatura, a gente teve que conter o cara e fomos denunciar. E, aliás, não tinha nem sido denunciado ainda pelo Ministério Público. E nesta época tinha disso? Tinha, sim. O pessoal disse que antigamente tinha muita coisa assim. Tinha, que eu fui denunciado. Aliás, eu não tinha nem sido denunciado, mas tomaram conhecimento e me tiraram da sala de aula fazendo a prova de inglês. Ali foi para lhe prejudicar. Sabia que o senhor era acostado como sargento se fosse oficial. Eu estou muito satisfeito e feliz como capitão da polícia. E aí, Major, o que sou eu? Capitão César, ele faz parte da minha história de polícia. Ah, é? É sim, o Capitão César, desde o meu primeiro dia, eu fazendo o teste de aptidão física para entrar na instituição, quem fez o meu teste foi o Tenente César, na época, em 1992. Bem mansinho, tranquilo. Não, eu cheguei atrasado, né? Aí quando eu vou entrando no campo do Tiradentes ali, eu só ouço assim, Edilson de Carvalho Teles. Aí eu levantei o braço, lá veio ele, lá eu de calça jeans com calção por baixo, eu tirando desesperado, ele, vou contar de 1 a 5, vai ser eliminado. E eu no desespero era para pular, salto em altura e tinha um colchão do outro lado, né? Aí do jeito que eu fui correndo, que eu não fiz alongamento, consegui tirar, deu tempo, né? E ele dando pressão. Aí eu vou saltar, eu levei a barra junto. Só que eram 3 chances que você tinha, né? Aí eu tinha treinado. Aí tudo bem. Ele disse, mais 2 chances, se não tiver, vai queimar. O único exame que você tem direito é queimar um dos... Uma corda, salto, lançamento de granada, carregar e transportar. Exatamente. E a última era a corrida de 12 Eu sabia que eu não subia a corda, que eu tinha treinado e não tinha conseguido, né? Aí eu desespero, eu perdi o primeiro salto, aí eu alonguei e tal, ele deu um tempinho ali, uns 5 minutos ele me chamou novamente. Ele chamou, eu desesperado, eu saltei, passei do colchão, caí com a boca no capim lá na frente. Mas passou. Passou tão alto, foi tão forte. Eu fui no desespero, era minha chance de vida, era meu emprego que eu precisava, eu não podia perder aquela oportunidade. E eu sabia que eu não subia a corda, né? Já era pra sargento. Ora, mas, então ele faz parte da minha história. Pra sargento, né? Não, pra soldado, em 1991. O teste foi em 91 e o representamento... Normalmente era em novembro, fazia as avaliações para iniciar em janeiro do ano seguinte. Ele fez tanto o meu teste físico no curso de soldado, no recrutamento 92, como em 94 também ele estava novo, lá. Novamente. E eu não subi a corda novamente. Eu vim aprender a subir aquela corda. Eu vim aprender a subir a corda já durante o curso. Quando eu saí segundo tenente, eu sempre fiz parte da comissão física que avaliava quem ia entrar na polícia. Eu fiquei lá até julho de 2001. Fazendo parte da comissão de avaliação física. Eu costumo dizer para soldado, para sargento e para oficial. O senhor é formado em educação física? Sou formado na Escola de Educação Física do Exército. Só? É uma referência, né? É bom que lá não tem acosto, né?
Lá tem. Tem não, tem será? Eu não acredito. Mas só absorveu um pouquinho desses acústicos e compartilhou com os seus amigos na Polícia Militar? Nós estamos no papo. Eu fui para a Escola de Educação Física e eu, graças a Deus, eu sempre me destaquei e tinha um Major Haroldo Castelo Branco que, quando primeiro tenente civil aqui, jogou no Fortaleza. E lá eu tive a felicidade de pegar ele como coordenador do curso. E eu me destaquei quando era na aula de treinamento físico-militar. Ele disse: conterrâneo, vá dar aula lá na Fortaleza de São João. A Fortaleza de São João é um complexo que tem Escola de Educação Física, Escola Superior de Guerra, IPD e Fortaleza de São João, na entrada do Pão de Açúcar. Vá dar aula lá nos conscritos, que eles chamavam conscrito naquela época. O que significa conscrito, para o pessoal É o entender? recruta. O recruta, É conscrito. o recruta, é o cara que vem servir, É o que não tem direito de nada, só acocho. só acocho. Mas aquele acocho para Humanizado, amoroso. para o bem dele. No máximo Aí fica eu tô preso. lá, ao que eu aprendi pagar pulinho de galo com fuzil, que ainda hoje eu conheço gente que tem um joelho estourado. E eu tô lá, quando eu tô lá, o major chegou na época e disse: conterrâneo, vem cá. Ele era de Tauá também? Não. Ele Porque era de Fortaleza. contar- Ele era cearense, ele era cearense lá, ele tá lá no Entendi. Rio. Ah, Aí a certo. gente se chamava conterrâneo pro outro. E ele me chamou à parte, eu apresentei a tropa a ele, disse: não faça isso não, que você vai prejudicar o joelho do rapaz. Faça isso. Aí eu digo: eu estou aqui, major, exatamente para aprender. Aí daí para frente. É tanto que eu fui na Escola de Educação Física, eu fui o segundo colocado. Eu sou da turma do João do Pulo. O João do Pulo, João do Pulo, que foi o atleta, que foi campeão olímpico. Campeão olímpico de salto triplo. Olha só, rapaz, Nós somos da mesma turma. estamos diante de um herói cearense, que é o senhor, que Obrigado. esteve ao lado de um herói olímpico, disputando lá e treinando com ele. No treinamento físico-militar, agora eu vou ser jactante. O que é isso, jactante? Gabola. Ah, Você gabola. Jactante, gabola, você não sabe não o que é. Eu sei o que é gabola, agora jactante é mais antigo. Gabola é o boçal. É aquele cara que ele se acha melhor do que todo mundo. O capitão ele não se acha, ele só vai dizer que ele realmente era muito no treinamento foda. físico-militar, e na nossa turma tinha gente da Inglaterra, tinha gente da Guiana Inglesa, Rapaz, tinha isso gente era da Bolívia, tinha importante desse 6 ou tanto. 7 países. Eu só perdi no treinamento físico-militar pro João do Pulo. E o senhor não foi para a Olimpíada por quê? Eu não disputava. Não estava preocupado com isso. Não, estava preocupado em concluir o curso, que era muito difícil. E já tinha colegas nossos, oficiais e praças, que voltaram reprovados. Essa era a minha preocupação. Olha só. Pois aí lá Olha só. assinei lá quem é oficiais que vão assistir esse podcast, cheguei a assinar o livro de ouro. Livro de ouro é o cara que vai para o curso de educação física, tanto para o curso de monitor como para o curso de instrutor, que não perde uma aula. Não faltei uma instrução. Do dia que cheguei até o dia que saí. Aqui do Ceará, quem também tem... No Ceará, aqui de oficial, tem... São nativo. Nativo eu não conheço mais nenhum não, da Isefex não. Tem da Escola de São Paulo, mas da Isefex mesmo, estão todos na reserva. Porque naquela época, a Escola de Educação Física do Exército mandava 2 vagas para sargento e 2 vagas para oficial. Mas hoje ainda tem essa escola? Não de sei, educação tem, física? funciona. Funciona, né? Funciona sim, a Escola de Capitão Educação Física. César, eu tenho ele como um personagem icônico dos tempos de Cefap. É, né? Você pensar em Cefap, não tem como separar de Capitão César. Aí o mais Porque interessante, ele- volto do Rio de Janeiro com o curso de Educação Física canudo na mão. Agora Cheio de eu- moral. Agora eu vou, ou eu vou para a academia ou eu vou para o Cefap. Não é o lógico? Lógico. Sabe para onde foi que eu fui? Pra onde? Presídio. O senhor foi premiado, o senhor foi promovido pro presídio. Aí eu digo: mas comandante, eu fiz Não um entendi. curso doido para mim pulverizar o que eu aprendi. Você vai para o presídio. Quer ser professor de educação física, peça para sair da polícia. Eu vou me abster de citar o nome do coronel que disse. Era um coronel fechado. É, Qual foi o ano? Comandante do assim daqui é que você está indo por eliminação, é Não, só diga só o ano. 82 Ele era comandante de onde? do Cefap.
Pronto. É só fazer uma pesquisa agora. Rapaz, com todo respeito a esse cidadão e outros tantos que já fizeram parte da história da Polícia Militar e, infelizmente, outros que ainda permanecem. Isso eu costumo chamar de ignorância, porque a pessoa ela se acha tão importante, mas no fundo ela é medíocre o suficiente para enxergar em outras pessoas com mais capacidades, pessoas que seriam superiores a ela, independente da graduação do posto. O senhor sabe do que eu estou dizendo, porque existe muito assim, ainda isso na Polícia Militar. Era uma prática. Quantos oficiais e praças faziam cursos fora do estado, até fora do país, e quando retornavam, colocavam lá na DP, colocavam na diretoria de finanças, colocavam assim, não tinha nada a ver com o conhecimento que ele havia adquirido. O Estado investiu em mim. Investiu Isso. na minha pessoa. Digo, ó, quando eu chegar lá, eu vou pro Cefap ou vou pra academia para eu poder pulverizar o que eu aprendi. Aí vai pro presídio. Aí passei um ano, fiquei até 82 no presídio, aí vim pro Cefap. Em 83, que foi o começo do governo do Gonzaga Mota. Aí o coronel Leandro, na época, primeiro tenente, dando aula lá no Cefap, aí eu digo, agora eu já. Aí eu voltei pro Cefap, agora eu estou no lugar certo. Estou no lugar certo. Monitorando direitinho, que eu sabia, eu aprendi, fiz o curso. Aí o coronel Leandro, na época, primeiro tenente, até faleceu, o coronel Leandro. César, tá fazendo o quê? Eu digo, tô dando aula, o senhor não tá vendo, não? Com essa delicadeza. Com essa delicadeza. Ele é ignorante Desse jeito. Quer ir para a Casa Militar? Eu até brinquei. Eu digo, vou, só se for para trabalhar na segurança. Você vai para a segurança mesmo. Uns 5 dias publicou a minha transferência para a Casa Militar. Eu fiquei lá de julho de 83 até o término do... Não foi o término não, quando eu estava próximo do governo do Gonzaga Mota terminar, que era a campanha com o Tasso Gereissati, eu pedi para ele arrumar um canto para mim, porque o próprio tenente Leandro que me levou para lá já estava com uma certa animosidade com a minha pessoa. Eu digo, se ele está o ala direita do Tasso Gereissati. Quando ele assumir aqui, ele me bota lá para Campos Salles. Aí eu falei, porque se eu falasse em ele Campos fala, Salles, mano, 1983. Eu tava jogando bila e soltando raia lá no interior do Piauí. Aí eu falei, mas porque como eu fiquei trabalhando na segurança do Gonzaga Mota, eu fiz uma amizade com o Antônio José, o filho do governador. Só. Aí foi ele direto na fonte. Um time de futebol lá dele, dos amigos dele. Aí chegou um dia lá, 8 horas da noite, chegou o coronel Davi, que era capitão, ajudante. Davi, não tem nenhum desses segurança aí que joga bola não? Eu disse, tem, né? Sargento César, leva ele aí. Aí depois daí... Você era sargento, né? Era, segundo sargento. Aí depois daí eu não fiz mais segurança do Gonzaga Mota. Muito bom, porque todo dia de noite o menino me chamava para ir jogar bola. Aí fiquei lá até 86, quando foi em 86 eu digo, eu já arranjo um lugar para mim, porque se o Tasso vai ser eleito e o nosso amigo aí vai me perseguir. Você quer ir para onde? Procura um lugar aí para você. Pedir para ir para a Assembleia. Também só quer ir para encher um lugarzinho que tem uma gratificaçãozinha, né, chefe? Ir para a Assembleia. Na Assembleia eu comecei a estudar para fazer o CHO, né? Eu fiz 6 meses revisão do primeiro grau todinho e 6 meses revisão do segundo grau. E tem uma história muito folclórica que eu costumo contar. Quando foi em outubro de 87, publicou as vagas da seleção do CHO, 12 vagas. Só tem 12 vagas. Aí eles me disseram, César publicou, eu digo, 12 vagas, eu tenho 12, não, eu digo, só tem 11. Uma é minha. Desse jeito, eu todo arrogante. Porque eu tinha estudado. Positividade. Eu tinha estudado, eu estudei, estava preparado. Fomos para a seleção. 97 inscritos. Só passou um, Vicente de Almeida Braga. O capitão César aqui foi reprovado na redação, fugiu do tema da redação. Mas, rapaz... O tema da redação, eu lembro demais como se fosse hoje. Racionalização da gasolina como fator econômico. Eu fugi totalmente, a parte de análise sintática eu acertei demais, zerei a redação. O senhor fugiu do tema. Fugi do tema. O senhor admite isso? Admito.
Ah, então tá certo. Aí, Eu achava que tinha ir sido pra casa injustiçado. triste. Então de 12 vagas só um passou. Só um passou. Sobrou foi vaga. Você vê como é as coisas de Deus. Aí eu cheguei em casa triste, a mulher, que foi que houve? Minha esposa disse, não deu certo não. E eu dizia em todo canto Queria passar. que ia passar. O problema tá aí, né? Agora a vergonha como é depois. que eu ia encarar no outro dia lá na A Assembleia. vaidade, né? O pessoal. Aí quando eu cheguei no outro dia da manhã, e aí, o amigos Cadê, meus que trabalham, tenente? cadê César? Rapaz, não deu certo não. E tinha um deputado, o secretário, o deputado que era até que Xadá, não me lembro, não recordo o nome dele agora, o secretário, a gente sempre almoçava junto na Assembleia. E aí, sargento, deu certo não? Eu digo, rapaz, deu não, irmão. Aí o contexto ali. E o que é que o deputado pode fazer por senhor? Ó. Rapaz, é o seguinte. Ele muda o tempo Tem da redação. 11 vagas ainda. O curso de habilitação de oficial não pode funcionar só para um cearense. E o pessoal do Pará, do Rio, de Pernambuco já estava lá só esperando o curso para iniciar. Não pode funcionar só com. Vamos falar com o deputado. Aí vamos falar com o deputado. Eu contei para ele tudinho. O deputado era da base, do governo. Esse é mais do Gonzaga Mota, na base. Peguei o bizu com o Major Acular, amigo meu, que tá ao meu lado direito, que o bizu é aí na fonte ali da base. Aí eu fui lá e expliquei tudinho pro deputado. É Tevaldo Nogueira. Lembrei do nome do deputado. Contei tudinho pra ele, ele disse, liga aí pro Viana. Quem era o Viana? O subcomandante da polícia. Hoje chama 02, né? Comandante Aí de o Radinho. secretário ligou, passou pra ele. Aí ele contou a história todinha. Não falou no nome de ninguém. Aí o coronel Viana devia ter dito, não, fique tranquilo, deputado, que nós já vamos publicar amanhã que sobrou 11 vagas e nova inscrição, porque tem gente do interior ainda que não se inscreveu, não deu tempo. E nós vamos fazer novo concurso. Aí quando foi na semana seguinte, publicou 11 vagas, coisa de Deus, né? Publicou as 11 vagas. E nessa segunda seleção eu fui o primeiro lugar das 11 vagas. Opa, o homem é duro, É rapaz. bom. Aí fiquei lá fiquei no... Fiz o CHO todinho, depois do CHO... Era quanto tempo você CHO na época? O meu CHO, olha aí como eu tô. O meu CHO começou em janeiro e terminou em dezembro. Um ano, praticamente. 1 ano praticamente. E quanto tempo foi do senhor? 6 meses. 6 meses. Tem gente aí que passou uma semana no bombeiro. Foi nada. Hoje CH é só tenente passou. coronel, major. Tem isso, é? Tem. Conversa. Mudou muito. Aí eu saí, eu tô dizendo aqui ao vivo e a cores. Tem gente que passou uma semana no bombeiro e saiu segundo tenente. É porque teve Mas a não parte vamos entrar em online. detalhes. Isso aí é... É porque tem a parte online. Aí... Não, naquela época não tinha coisa online. Não, tô dizendo Online é atualmente. hoje. Aí eu saí segundo tenente em dezembro de 88. O meu sonho era servir como oficial no Cefap. Realizou? No primeiro momento não realizei, porque eu fui. O coronel Gilson, naquela época, criou aquela fronteira, não tinha um negócio das fronteiras do batalhão de choque? Sim. Coronel Gilson, que era comandante geral à época. Não, ele era comandante do choque, tenente coronel. Ah, O Gilson é? era. O Gilson, nosso amigo? É o nosso amigo. Gilson Coronel liberado. Gilson. Ele vai ser homenageado na Assembleia no dia 9 de maio. Aí o coronel Gilson, o coronel Viana ia chamando. Primeiro lugar, quer ir para onde? Primeiro lugar foi um subtenente lá do estado do Amapá, muito inteligente e bom. O cara era bom em tudo. Ele tinha uma facilidade de pegar uma apostila daquela. Depois podia perguntar que ele dizia qual era a página, qual era a linha. Muito bom. O segundo lugar foi o Capitão Leudes. Terceiro lugar foi o Valdir Silva de Abreu, muito amigo meu. E eu fui o quarto. Aí ele chamou o primeiro, não chamou, chamou o Leudes, o Leudes disse, eu quero ir para finanças. Chamou o S. Abreu, eu quero ir para o choque. Aí eu digo, o próximo sou eu, vou pedir para ir para o Cefap. Aí o quarto, aí o coronel disse, o Viana disse, o Gilson disse que quer falar com você. Rapaz. Ele, puta que pariu, só comigo, né? Aí foi chamando o resto e tal, aí eu fui, se apresente no choque ao coronel Gilson. Sabe para onde foi que eu fui? Onde? Por umas fronteiras que tinha lá, quem vai pro Beach Park. Era Qual foi o ano? Era na praia. 89. 89. Viu como o senhor 89. foi prestigiado? O senhor foi pra praia. Prestigiado aí, eu, pô, saí segundo tenente. Pra ir pra Subo praia. pra ir, aí vou. Fiquei no serviço. Era 12 por 36. Olha só que escala boa. Olha aí. Ele tá sendo irônico aqui, viu, gente? Aí quando foi em dezembro de 89,
9. Qual bom que o senhor sabe dos Não, meus outubro de 89. do ano Dezembro, passado eu não lembro, mas... 23, era 23 horas para romper o ano. Ave Maria, Pra o homem sabe a data, sabe... 89. Não, porque eu tava na pista com o pessoal. Ah. Aí lá vem um carro, eu digo, bota na mão e vamos fiscalizar. 23 horas, aquele carro, só ele. Quando eu botei na mão, que baixou o vidro, era o coronel Duvaldo Dix Tavares. Que foi comandante do CPC? Sim, era na época o comandante CFA. Sabe, você está fazendo o que aqui? Eu digo, coronel, estou aqui no choque aqui, que o coronel Justo requisitou o coronel Viana. Disse, não. Já tinha falado com o coronel Viana que você tinha chegado do Rio e que queria você lá, estou precisando, tem vaga para 2 Onde? dias. Na época, na academia. Era não, lá no Cefap. No Cefap. Hoje, colégio da PM. Aí ele disse, você quer ir para o Cefap? Quero, sim, senhor. Então me aguarde. Aí passei, ainda tirei mais 2 serviços lá. Quando foi no dia 6 de janeiro, publicou no boletim de transferência para o Cefap. E aí eu estou onde eu quero, agora eu vou transmitir meus conhecimentos de oficial, de educação física. E fiquei lá até 31 de julho de 2001, foi quando publicou a minha reserva. Rapaz, passou quanto tempo lá? Foi de 89 até 2001, porque quando foi 99... 89, 90, 91, 92, 93... Até 2001. Até 2001. 12 anos. Aí quando foi em outubro de 96, Rapaz, isso não fundação sabe a do data. colégio. O colégio, o Cefap se muda lá para o Maracanã, o Santo Antônio de Pitagori. Eu era o tesoureiro do Cefap. Aí acompanhei. Aí o coronel Andrade, que é muito amigo meu e da família, irmão de maçonaria, disse, Celso, tu não quer ficar aqui, não? O coronel queria que eu morasse, só atravessar a pista. E o coronel Gilson era o comandante geral, já era o comandante geral. Olha Aí aí. requisitou para lá, fiquei lá até 31 de julho de 2001. Fundei o colégio, eu, na época, Tenente Abanita, Tenente Porto, Coronel Andrade, Coronel Albanita e Coronel Moura. Mas cada um tinha uma função. O Tenente Porto, na época, como ele seguiu. Que hoje o Coronel Porto. O Coronel Porto, como ele era, o pai dele era oficial da aeronáutica, então o Porto, quando o pai dele ia, ele acompanhava e estudava em colégio militar. Então ele tinha todo o conhecimento de uma estrutura do colégio militar. Aí eu fiquei na parte administrativa. Eu fui o primeiro diretor administrativo do colégio, porque o Coronel Andrade era da reserva e o Coronel Moura da reserva. E não podia ser diretor administrativo. E eu, como capitão, fui diretor administrativo do colégio. Olha só. Aí fiquei lá até 31 de julho de 2001. Pô, o senhor tem um negócio de saber a data tudinho. Aí Pô, que eu lembro demais. memória da porra, né? O tenente Alinaldo, na época, segundo sargento Alinaldo, era 9 horas da manhã, eu estava dando aula no quartel. Aí o Alinaldo, o sargento Alinaldo, chegou, hoje tenente Alinaldo, chegou e disse, o senhor está fazendo o que aí? Eu disse, estou dando aula, não está vendo não? Homem, vá para casa, disse, publicou a sua reserva. Ei, rapaz, eu não quero ir Eu pra não casa pedi não. reserva, mas o que é? Porque isso Era compulsório. Não, é porque em agosto tinha promoção. Naquela época tinha promoção maio, E agosto. e dezembro. E os tenentes, primeiro tenentes que queriam a vaga, automaticamente pediram para me agregar e me botar na reserva. Porque Só hoje a fiz- promoção, Mas, capitão, a promoção, o quadro ele é rotativo. Então, assim, dentro do quadro não importa se você é segundo tenente, primeiro tenente ou capitão. As vagas flutuam dentro do quadro, então você independe de vagas. Pode chegar numa situação extrema de todo mundo ser capitão dentro do quadro. Ah, ninguém subiu, ficou todo mundo capitão. Não, antigamente não, tinha que sair um capitão aqui para abrir a vaga para esse primeiro tenente e a capitão. Na lei hoje, na 15797/2015, mudou. As promoções de segundo tenente a capitão é dentro de um quadro flutuante. O que muda? A partir da promoção de major. Que são vagas. Fui para a reserva. O que eu vou fazer agora? Vou atrás de colégio. Não tinha se preparado. Este é o grande problema que acontece com a polícia militar. Não prepara o homem para ir para a reserva. E nele próprio se prepara. Se prepara. É tanto que agora
você está fazendo um grande trabalho agora que nós vamos fazer, é o curso de eletricista, depois o curso de bombeiro hidráulico para os veteranos, para o cara se preparar para ir para a reserva. Aí o cara, porque a maioria do pessoal que vai para a reserva que eu vejo o que é. A gente pode melhorar esse projeto. Curso de eletrônica. Na hora. Manutenção de celular. Já estamos aí junto com a Promil, curso de eletricista. É porque a Promil, assim, uma novidade para você, meu irmão, policial, bombeiro militar, veterano, e você que está prestes a se tornar veterano. Você que está aí com seus 28, 29 anos de polícia militar, tem que se preparar mentalmente, fisicamente e profissionalmente para você, quando chegar a ser veterano, você ter outra atividade laboral, ao invés de ficar só coçando o saco em casa. Só o Jaque. É o Jaque, né? O Jaque, né? O Jaque. Pois é, Jaque. E o Major está trazendo aqui outras possibilidades, então em outro momento, né, eu gostaria que vocês pudessem fazer esse alinhamento. Mas, Major, é porque lá próximo à Aspra tem a Promil, né? Promil. Promil, que é um instituto de curso, que já está lá preparado, lá já todo mundo colado na Aspra. O laboratório tem tudo estruturado. Interessante. E aí temos essa parceria, vamos ter um custo mínimo com eles, muito baixo, para que se utilizasse, nós vamos utilizar toda a estrutura deles, tanto a questão do instrutor, como da parte física, de tudo, nessas aulas de eletricista predial. Eletricista Se você predial. Ver lá o laboratório, a coisa... completo. O professor Carlos disse que o cara já sai de lá para ir trabalhar lá. É muito válido, porque a gente percebe nos dias de hoje alguns colegas que vão para a reserva e pela ociosidade, muitas vezes ingressam no álcool, né? Entram em depressão. Porque ou então já está no álcool, né? E potencializa, porque ele se sente carente até dessa movimentação que a gente tem de interagir ritmo, né? Com o ritmo que ele vinha do dia a dia, de interagir com o colega, porque querendo ou não, você vai trabalhar, você chega ali no quartel, você encontra todos os dias. Eu passei mais tempo durante esses meus 33 anos de ativo na polícia, do lado dos meus amigos de polícia, que é da minha família, com certeza. Então chega um momento que o cara está em casa ali, só ele, muitas vezes a esposa, os filhos crescem, né? Normalmente o cara está indo para a reserva, os filhos já estão adultos, cada um cuidando da sua vida, e ele sente a dificuldade até de encontrar com quem interagir. Porque a polícia militar, naturalmente, ela distancia a gente das pessoas. Você, por ser militar, você não consegue interagir muitas vezes no mundo civil. Entendeu? Tem muitos colegas da gente que tem dificuldade nisso. Eu, particularmente, eu sou tagarela, sou uma pessoa que tem facilidade de interagir com as pessoas. Onde eu chego, eu consigo interagir com as pessoas. Mas muitos colegas da gente têm essa dificuldade, por ser militar, se distancia do mundo civil. E quando ele se vê na reserva, ele se sente abandonado, porque ele não tem facilidade de interagir, né? E ele está distante dos colegas, né? Ele não está mais dentro de um quartel para todo dia estar encontrando o colega militar ali. Então, é muito válido essa ação da Aspra, no caso, né? Isso. Em dar uma profissão, oferecer a possibilidade de uma profissão para o colega que está indo para a reserva. E aproveitando, capitão, se o senhor me permitir, me dê essa parte. Como eu havia falado anteriormente, né, o Elisiano trouxe a nomenclatura veterano para o Ceará, e eu acredito que nós vamos fazer agora 2 anos e meio de gestão. Nós fizemos o que nunca a corporação, que está completando 190 anos de história, o Corpo de Bombeiros, que está completando 100 anos, e a própria Aspra, até 62 anos, fez em favor do veterano. Porque não só nós homenageamos eles com a moeda, o certificado, o boné, como já tinha sido criado o Forró do Veterano, como o capitão César organiza também todas as terças e quintas a hidroginástica, como também tem todo o primeiro sábado do mês o Racha do Veterano. Que mais? E agora os cursos. Agora os cursos de eletricista predial, inclusive o professor lá nos cedeu 30 vagas. E nós vamos fazer eletricista predial. Eletricista predial, a gente faz primeiro um, depois faz o outro. E pronto, é só esse tipo de curso ou tem outro? Tem, ele quer, tem bombeiro hidráulico. Bombeiro hidráulico. Interessante. Não, na memória agora só. Aí depois o Major Teres disse que também no nosso auditório vai ministrar conserto celular.
Pronto, a Lisiano já havia me falado disso. Manutenção de celular. Manutenção de celular. Eu tenho só uns 23, 24 anos que eu mexo com celular. Só, Pronto, então. Ele é da época que era aqueles celular de tijolão. Eu consertei celular analógico ainda, aquele que a Foi, letra né? era vermelha ainda. Meu Deus. Quando eu comecei, eles estavam saindo, mas deu tempo de Então, mexer ainda. coloque o homem aí dentro do programa para nos ajudar ainda mais. trabalhar. Já repetiu aí, já falou aí, nós temos terça e quinta hidroginástica. Tem dia que tem 12, hoje pelo menos só tinha 6. Mas é isso Aí mesmo. às vezes o cara liga dizendo, olha, capitão, eu não posso ir porque eu tenho uma consulta, eu vou comer isso. Eu digo, se só vem quando você tem isso aqui, você tem que se sentir satisfeito, não é obrigação. O nosso forró do veterano, que é todo primeiro domingo do mês, é bom lembrar que além do forró, que Mas tem que dizer a localização. a localização é no melhor espaço de lazer do estado do Ceará. Olha aí. Clube do Norte e Nordeste. O Clube de Lazer Aspra, que fica lá na Estrada do Fio, quilômetro 5, são 23,33. Olha Estrada aí. do Fio, 23,33. São 40 mil metros quadrados de pura diversão e segurança. E aí o veterano, além de ter todo aquele espaço, em homenagem a ele com o forró do veterano, ainda tem um voucher de 15% de desconto no restaurante. Que maravilha, rapaz. Rapaz, essa Aspra é uma mãe. Eu estou descobrindo hoje, vou descobrir o caminho de lá também. É. Eu sou sócio agora, né? Vale ressaltar, eu sou sócio da Astra. Né? Vai fazer um corte aí, um corte. Estamos falando dos veteranos e você, veterano, não pode deixar de estar presente em mais um primeiro domingo do mês, só porque este vai ser mais do que especial. Será comemorado 64 anos da Aspra. Neste dia, 4 de maio, a partir das 9 horas da manhã, teremos essa grande festa que pela primeira vez na história, para quem gosta de um choppzinho gelado, naquele sol quente que terá lá no nosso clube, terá chopp 0800 pela primeira vez na E história. os 15%. E ainda tem uns 15% pro veterano. Tem coisa melhor? E aquele Só que ainda lembrando não é aqui, viu? associado, tem que fazer o convite para comprar. Você que não é associado, vem pra cá, se torna agora associado, sim. fala com a gente que a gente arranja um voucher para você entrar no clube, você poder ter a oportunidade e a satisfação de estar no melhor espaço para você curtir com a sua família. Vai lá curtir conosco, porque é uma festa para 3 mil pessoas. Presidente, só lembrando aqui para o senhor que sabe, nós temos o nosso futebol do veterano. E o capitão Flávio, com quem nós estamos fazendo parceria, ele disse que o nosso futebol sábado, com a equipe dele, vai ser transmitido pelo YouTube, viu? Olha aí, Então, irmão, o nós negócio tá maravilha, ficando jogadores chique. rapaz. acompanhando, dizendo quem fez gol, tudo Rapaz, o sábado. negócio tá ficando chique. Vou arranjar uma vaga para Gandula lá. Aparecer por lá. Parece lá que vai. Top, viu? Foi estar alinhado aqui, viu? O Major Teles vai também proporcionar O em outro Major disse que momento. machucou o joelho, não joga mais. 2017. Não, eu tô falando do curso, de celular, de Sim, manutenção sim, de sim. celular. Vamos pensar, vamos conversar que Agora de eu repente tenho a que gente fazer monta. um vídeo, né? Abrir Ah, uma vamos inscrição. fazer todo o O homem já marketing me aí. cobrou de novo. Capitão, que deu? O que tá faltando? É a gente fazer um vídeo e abrir inscrição. Carlos Moreira, nosso coordenador da comunicação Aspra, Olha coloca aí no Trello, aí no setor de comunicação, semana que vem o vídeo para que nós possamos impulsionar e levar essa informação para os nossos irmãos veteranos. Pronto. Fechou. Já tá resolvido. Você sabe que eu sou prático, não tem negócio Tem que de ser. enrolada não. Ah, tem uma passagem aqui que eu gostaria de dizer. Eu já me encontrei com alguns oficiais. César, rapaz, como é que tu se sente? Tu um capitão e lá na associação o presidente é um sargento, o vice-presidente é um subtenente, o secretário é um cabo, a diretora de ação social é a cabo Liliane, e fica dizendo, sinceramente eu me sinto muito bem, muito à vontade, eles me tratam muito bem, o que eu tenho pedido para os veteranos, eles têm me dado, e uma disciplina e um respeito muito grande comigo. E a gente tem que ver que lá não é um quartel, lá é uma associação que tem um presidente, tem um vice-presidente que foi eleito. E me tratam muito bem e em momento algum se indisciplinaram comigo. É meu, eu estou muito bem lá. Penso da mesma forma. Sou major da PM e não vejo nenhum problema de estar do lado do presidente. Tanto que eu não chamo de sargento, eu chamo de presidente. Eu também sou De estar do lado do Ele presidente. foi eleito pela uma classe. Eu vejo o presidente aqui como uma esperança que a gente tem
de um projeto futuro, de levar ele aí para candidato a deputado estadual. Rapaz, Sim. Ao vivo, viu? Rapaz, ao vivo, Todos os dias eu coisas. tento convencer esse rapaz que ele tem que aceitar essa ideia. A hora já Viu como são as coisas, capitão? Ó, Major, no primeiro dia aqui do podcast, já dá logo essa voadora nos peitos. Aí o povo assiste, já vão começar a impulsionar, vai causar ciúme em muita gente. impulsionar ainda mais Não, a mas- cobrança que já tá grande. Mas tá certo. A gente tem que pensar em alguém que tenha uma ideia diferente do que está aí. Eu acho que nós estamos carentes de representatividade política. Eu digo isso todos os dias. O modelo de política que está sendo feito pelos nossos pseudo-representantes é equivocado, no meu ver. No meu ver. Posso estar enganado, mas eu acredito que é o pensamento de uma grande parte da tropa. É um pensamento equivocado. Você confrontar quem tem a caneta na mão É difícil. é difícil. Não, e fecha portas, acima de tudo. E eu vejo na postura dessa liderança aqui, que é um sargento, o nosso presidente Borges, uma postura diferente que pode oportunizar a Polícia Militar a negociar com a base do governo, negociar com o próprio governador do estado. Eu acredito que a gente tem que levar esse discurso para a tropa. E o fato de eu estar do lado dele hoje aqui é porque eu acredito que no futuro nós teremos que construir um projeto para a Polícia Militar muito melhor do que está aí. As lideranças que estão aí estão falhando com a gente. Estão há 15 anos se dizendo liderança da gente. E cadê as conquistas? Onde estão as conquistas que eles trouxeram para nós? Eu não tenho medo de falar, certo? Não Normalmente. tem medo, não, deixa eu Não, vamos deixar claro, né, que é a opinião pessoal do Major. Não, opinião pessoal e minha. eu respeito. não tenho- Eu acredito muito, e a gente tava fugindo um pouquinho aqui, vamos já voltar pro senhor, que é tá. o personagem principal do Mas bate-papo. eu entrei nessa deixa do Capitão César porque ele estava explicando o fato dele estar do lado de um sargento Borges e as pessoas questionarem. Eu sou major, estou aqui do lado do sargento Borges, nosso presidente, e não vejo nenhum problema nisso não. Vejo uma liderança nata, uma liderança muito natural, entendeu? Que pode trazer bons frutos para a nossa instituição. Já traz hoje, o trabalho que ele apresenta aqui já é algo muito interessante. Imagine ele futuramente, se Deus quiser, com um mandato. Olha aí. Eita, capitão. Pra cima? Pra cima, bora conversar pra com a cima. tropa. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu sou um entusiasta da representatividade classista. Eu não me envolvo nessa loucura da guerra polarizada de direita e esquerda, porque o nosso foco tem que ser primeiramente em nós mesmos. Se eu ficar enviesado com o cenário nacional, eu esqueço do Ceará, eu esqueço da própria tropa e eu acabo ficando para trás diante de outras categorias. Prova disso é a Polícia Civil, com todo respeito, são nossos co-irmãos, mas o final da carreira do inspetor é 50% a mais do final da carreira da praça da Polícia Militar. E o policial penal ganha mais do que o dobro do salário no final da carreira do praça, do subtenente da Polícia Militar e bombeiro militar. Então, algo está errado. Se nós somos maioria, se nós estamos presentes nos 184 municípios, 24 horas por dia, e nos arriscamos muito mais do que qualquer outro, por qual motivo nós não temos a mesma valorização? Então, inclusive, aproveitando a deixa, peço a você para assistir no nosso Instagram, @COficial, ou Sargento Boy 190, um vídeo que eu falo sobre escalonamento vertical, e eu detalho qual é a tabela ideal, ou que pelo menos possa se assemelhar ao que nós almejamos, e o que nós temos hoje, em que não tem praticamente diferença salarial não tem nem 1% de diferença, é ridículo, é O irrisório. militar passa no mínimo 15, 18 anos da carreira dele sem ver uma Estagnado. diferença significativa no Estagnado salário dele. salarialmente. Quer dizer, desmotiva de uma certa forma. Aí o que ocorre? Aí eu trago esse alerta e essa reflexão para nós, policiais militares e bombeiros militares, que é exatamente resgatar o que nós já tivemos muito forte na tropa, que é a união. Se nós mesmos não acreditamos na nossa importância dentro do cenário democrático, e isso inclui a luta contra o crime organizado, que depende de nós, com respaldo do governo do Estado, e o governo do Estado nos valorizando também no que diz respeito à carreira. Quando eu falo carreira, eu falo do escalonamento salarial. Eu não posso falar só de salário, porque senão
traz um pensamento equivocado de alguns, que é só aumentar 20% de salário. Não é assim, porque senão continua achatado a progressão da carreira. Então, basicamente, para não tomar mais o tempo, que é voltado à vida do nosso capitão César, você, policial militar, bombeiro militar, vamos nos unir, vamos interagir mais, entender melhor a Lei Orgânica Nacional das PMs e BMs, que nós trouxemos esse debate praticamente há quase 2 anos aqui para o Ceará. Estamos a todo momento fazendo essas interlocuções na Assembleia Legislativa, com autoridades do governo do Estado, levando o simpósio para as câmaras municipais, para levar com clareza para a população essa injustiça que é para o militar estadual. E se a gente está fazendo toda essa interação com várias personalidades, como é que nós mesmos não estamos participando e se unindo? Então, bora para cima juntos, para que a gente possa ter essa grande conquista. E agora, novamente, o personagem principal do bate-papo, Capitão César. Como é que está o senhor, né? Teve no Batalhão Patrimonial, passou um período, posteriormente... Batalhão de Segurança Patrimonial, eu entrei exatamente no dia 28 de julho de 2010. Rapaz, isso bota tudo no Como é calendário. bom de data. Uma sexta-feira. Era o comandante, era o coronel... E ainda numa sexta-feira. Uma sexta-feira. É muito O detalhe. Era o coronel... Eu não lembro mais nem o que eu almocei hoje. Praciano? Aí eu fui lá no Batalhão de Segurança Patrimonial, fui tudo. Tirei oficial de dia, fui coordenador de área, fui P1 e fui subcomandante. Passou quanto tempo ao todo? Passei de 2010 até 2000, dia 24, 7 de outubro, lá 14 naquela anos. homenagem, lá na Cabense, 14 anos. Como Muito subcomandante, o comandante... E ainda botou na justiça para passar só mais 5 anos, ficar até 75 Não, anos. mas o meu objetivo, que eu vou até esclarecer, foi bom você ter tocado nesse ponto, o meu objetivo não era ficar até os 75 anos. É porque nós tínhamos um projeto aí, que Sim. está desde 2016, foi quando começou a requerida, nós tínhamos um projeto, trabalhando no projeto, para que o pessoal do BSP tivesse direito àquela promoção da requerida. Sim. E aquilo ali a gente vem batalhando. Tivemos com o Wagner, tivemos com o Cabo Sabino. Mas como se daria essa promoção? É, Teria um Só uma interstício, promoção. Na tempo? requerida deles lá. Sim. Na requerida não. Essa promoção. No encerramento da carreira dentro do BSP, Ganharia no essa tempo. promoção. Mas Aí eu acompanhei, no mas- projeto existia um tempo para Isso você aí ter direito? seria nas comissões, né? Quem é que seria? Teria que fazer o CHO, você teria que fazer o CO, teria que ter 5 anos de batalhão. Tá quanto tempo no batalhão? É só para quando só vai promovido. Isso aí seria dentro das comissões depois de aprovado. Existe um projeto pronto? Tem. Ele passou nas 4 comissões, Esse projeto não é o do Leonardo Pinheiro. é o do Leonardo Pinheiro. Chegou a ver? Eu cheguei. Aqui é o presidente da Comissão de Defesa Social. Né? Leonardo Já tive Pinheiro. com ele umas 3 vezes, falei a Eu respeito. estive lá eu me lembro que eu fui uma vez conversar com o capitão Wagner. E o Wagner disse, César, pode vir aqui falar comigo. Quando eu cheguei lá, disse, não, aquilo que você disse das portas fechadas. Rapaz, eu vim falar aqui com o Wagner, quer falar comigo. Rapaz, ele não tá aí não. Ele saiu. Disse, Eu conheço. Wagner, isso é. Tá onde? Tinha essa liberdade de falar com ele, que eu fiz exame físico do Wagner. Tá onde? Eu tô no gabinete. Falei, rapaz, eu cheguei, certo, tinha saído aí. Tinha saído aí pra uma reunião. Subi. Aí fui falar com ele. Ele disse, o projeto não era esse do Leonardo Pinheiro, ainda não existia esse do Leonardo Pinheiro, era para ele fazer porque o projeto tem que partir da Assembleia. E eu sempre dizendo para os meninos, que a gente acompanhava, eu, o Silva, o menino lá o Erivando Juazeiro, Gladstone. o Gladstone, Gladstone. o Coelho. Eu digo, rapaz, olha, esse projeto aqui, se não tiver, olha, quando isso bater na mão do governador, a primeira coisa que ele vai chamar é o comandante-geral. E tem que ser consultado o comandante-geral. Se o comandante-geral não for consultado, ele vai chamar o comandante-geral, o comandante-geral explicar, isso aqui pode, como é, como é. Aí fica andando, rodando. Eu não sei onde é que está. Tanto que até eu brinquei com o Silva hoje, lá na hidrogenagem. Silva, cadê o projeto? Está lá no gabinete do governador. Eu disse, esse projeto nunca teve lá.
tá certo? E outra coisa, eu vou te pedir uma ajuda aqui agora. Quando esse projeto passar, pede para que ele seja retroativo a maio do ano passado, porque aí eu vou ser beneficiado. Né? Mas eu fico feliz que, se eles conseguirem, ótimo, né? Não vou ficar triste, nem eu estou muito feliz como capitão, eu cheguei muito bem, estou muito satisfeito. Se eles conseguiram, ótimo, vou bater palma e ficar feliz. Numa luta dessa, a gente tem que ter noção que a fonte de consulta do governador, em tese, o governador não entende de militarismo. Então, a fonte de consulta dele é o comandante-geral, o comandante da Casa Militar, é alguém que esteja na Secretaria de Segurança Pública, ele tem acesso. Então, você tem... Para funcionar, você tem que convencer essas bases, primeiro, para quando chegar lá, que vê a fonte de consulta aqui, eles já estão cientes do assunto e vão emitir a opinião deles. Começou na matéria, foi para a primeira comissão, segunda comissão, terceira comissão e quarta comissão, que foi em plenário. Pois é. Aí de plenário ia seguir para o gabinete do governador. Para funcionar... Isso em novembro de 2023. Para funcionar de cima para baixo, acho que foi de interesse mesmo assim, do governador, alguém muito próximo, como algumas, essa promoção de tenente-coronel, né? Isso. Ela veio de lá. Veio do gabinete do governador para a Assembleia para ser votado. E é bom até trazer também à tona esse projeto, porque olha a falta de proporcionalidade. Aumentou 2 vagas, e aí tem 3 vagas para tenentes-coronéis para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar. Olha o descompasso. O bombeiro tem 1.600 homens, a polícia tem 23 mil. Como é que tem a mesma quantidade de vagas para proporcionalmente é injusto. É totalmente desconexo. No mínimo, na pior das hipóteses, 3 vezes mais. Isso entendendo que a Polícia Militar, em efetivo, tem mais de 10 vezes o efetivo do bombeiro. O bombeiro tem 1.500, né? 1.600. E a polícia tem 23 mil. É descompassar demais, é 15 vezes mais. E como é que tem a mesma quantidade de vagas? Assim, com todo respeito aos nossos gestores, falta ter esse alinhamento com as bases. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço e a minha continência para o atual comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sampaio, pessoa na qual todo mundo fala muito bem, respeita, tenho todas as deferências ao senhor, inclusive na oportunidade que eu tive de conversar com ele quando ele era comandante do 2º CRPM, tivemos uma ótima conversa, mas ainda, depois de mais de 2 meses de comando, não nos recebeu. Eu sei que está na correria, está em várias atividades externas, muitos compromissos, mas eu trago um exemplo do atual comandante-geral de Santa Catarina, no qual eu tive a oportunidade de conversar em Brasília. Em 2 meses que ele também está lá no comando, ele já visitou todas as associações de militares estaduais, porque ele entende que quem de fato representa as bases e entende as dores da tropa é quem faz parte da própria tropa na base. Por eu ser primeiro sargento da Polícia Militar, por ter 24 anos de Polícia Militar e 19 anos de rua e visitar constantemente as unidades e ter o celular aberto para todo mundo para conversar e visitar a entidade, nós temos um senso de realidade muito próximo do concreto. Obviamente nós não temos, né, a verdade absoluta, mas talvez a melhor fonte de conhecimento que o comandante-geral possa ter é a pessoa que vos fala, pela importância que a associação tem diante da tropa, pela relevância que ela tem, e eu acredito que está passando um pouquinho da hora, Coronel Sampaio, de o senhor nos recepcionar aí no comando, mas eu tenho certeza que vai dar certo essa oportunidade, e eu dou um exemplo para o senhor se espelhar. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, Coronel Barreto, que está presente também em todas as unidades do bombeiro, mas também nos recepciona, nos visita e tem uma excelente interação. Obviamente não tem como comparar, né, o efetivo e os problemas da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros. Porém, se for buscar saber da aceitação na tropa do atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros, ele é de mais de 90% de aprovação. Enfim, né? Tive também com o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, pessoa que tem uma capacidade, no pouco que eu conversei com ele, muito grande, e mostrou também essa integração com as entidades representativas. E vou além, tive com o Major Miller, que é o chefe da assessoria parlamentar da Polícia Militar de Goiás, lá em Brasília.
Tem um vídeo aqui, convido você, policial militar e bombeiro militar, também para assistir no nosso Instagram, Aspra CE Oficial e Sargento Boy 190. Tá lá, ele falando da integração Polícia Militar, assessoria parlamentar e associações. Ou seja, nós temos que falar a mesma língua. Do soldado ao coronel é um corpo só, capitão. Não tem que ter vaidade, não tem que ter separação. O que muda são as atribuições de cada uma, as responsabilidades mudam mais. Tem que ter respeito, como o senhor bem mencionou aqui anteriormente. Em nenhum momento eu atingi a hierarquia entendendo que o senhor é capitão. Porém, paralelo a isso, eu sou presidente, mesmo sendo sargento. Meu vice-presidente é meu superior hierárquico dentro da caserna, que é subtenente. Porém, eu sou superior hierárquico dentro da instituição democrática, que é uma associação. Então, assim, a gente mede a capacidade de cada um, não é pela graduação nem pelo posto. É pela competência de desenvolver o trabalho onde ele estiver. E eu acredito que eu esteja cumprindo a missão. Mais uma vez eu peço desculpa, porque a gente fica puxando para outro assunto, né? E Capitão César, é assim, eu tenho certeza que nos poucos anos que o senhor tem de vida, né, mas com muita experiência, o senhor tem muito mais a contar e vamos ter outras oportunidades para falar dos rincões dos sertões de Inhamuns, lá da cidade de Itauá, até a sua vivência aqui na capital, seja na área esportiva, seja na área operacional, na área política, que o senhor teve ali próximo dos homens na Casa Militar, na Assembleia, no BSP, e agora também contando a sua história na própria Aspra, com outra roupagem, com outro dinamismo. Eu tenho certeza que todos nós que fazemos parte da família Aspra enxergamos a evolução desse setor que era deficitário por falta de ter alguém para cumprir realmente esse papel. Eu repito, eu acredito muito que só pode representar alguém se ele for também parte. E eu não teria condições de representar os veteranos literalmente, por eu não ser veterano. Da mesma forma que eu não posso representar diretamente uma pensionista sem ser pensionista. Eu represento todos por ser presidente da associação e a gente busca congregar. Mas ao mesmo tempo a gente tem que inchar internamente para as pessoas se sentirem mais pertencentes à mesma causa. Então, da mesma forma eu falo que eu só posso representar literalmente policial militar e bombeiro militar, por ser militar estadual. E também as pensionistas. Não tem como nós queremos representar o policial civil, o policial penal, a gente pode apoiar, é diferente. E alguns dos nossos representantes, muitas vezes, quer abranger tanto, quer representar todo mundo, e acaba deixando nós, que somos maioria, mais importante no processo, um pouco de lado. Capitão César, fico muito grato pela sua participação. Major Teles, qual é o comando desse bate-papo com o nosso querido Capitão César? Capitão César, para encerrar e dizer que é uma grata satisfação em ter a sua pessoa aqui no podcast. Conheço sua história, parte da sua história, convivi ao seu lado na unidade escola do Cefap. E eu espero que essa parceria junto à Aspra venha render frutos para nós, com certeza. Qual é o comando da conversa? Qual a mensagem que o senhor deixa aí do que a gente conversou aqui? Eu vou dar um exemplo. Meu comando para o Capitão César: experiência e exemplo. É uma pessoa que tem a retidão do que é certo, de dar o direcionamento de acordo com tudo que ele fez na caserna, na vida profissional e pessoal, e se mantém firme com os mesmos ideais até hoje, com seus 70 anos. Então ele vai morrer com seus 140 anos, forte e duro. Forte, muito bem. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar também um abraço para o Coronel Sampaio, desejar boa sorte ele no comando da polícia, que vai precisar. Extremamente competente. De competente, conheço também as histórias dele, mandar um abraço para ele e sucesso para ele e toda a equipe dele. E lá na Aspra eu estou à disposição do presidente e agora do Major Teles, do Elisiano, convidar os nossos veteranos Aspra para sábado, o nosso futebol, lá na Areninha do Aloysio Lochade, e domingo lá na nossa festa lá, não poder faltar. Vamos lá, veterano, vamos para a nossa festa. Vai ter chopp de graça, um voucher de 15% e forró. Bom demais. Bom demais. Um abraço, pessoal.
Foi uma satisfação inenarrável estar com vocês hoje aqui nesse bate-papo, né? Juntando aqui um capitão e um major, rapaz, estrela demais aqui. E eu fico muito grato também pela humildade dos senhores, né? Pelo sentimento de servir e de compartilhar conhecimento que vocês possuem. Então, eu estou aqui como aluno e podem ter certeza que a nossa missão, de fato, é fazer com que a nossa corporação, homens e mulheres valorosos, heróis fardados, sejam mais reconhecidos pela população e pelo governo do Estado. Conte conosco sempre. Tá faltando o endereço do canal para os nossos seguidores. Qual é o endereço? Pode arrochar ele. Fala Comandante Podcast no YouTube. Aí, viu? Eu sempre confundo, No né? Instagram. Podcast. Eu sei que um é podcast Fala Comandante e o outro é Fala Comandante Podcast. Como é, Ana? No Instagram só Fala Comandante. Ó, no Instagram é só Fala Comandante. E no YouTube? Fala Comandante Podcast. Fala Comandante Podcast. Ó, nós estamos diante aqui do Major Teles, que participou conosco onde o senhor se encontra hoje, e foi o recorde de audiência. Por isso que ele foi selecionado, que o homem é bom. Entendeu? Gostei. Trazendo o Capitão César aí para bater esse recorde. Pronto. E, Major, mais uma vez, gratidão Muito aí pela obrigado. parceria, viu? Agradeço demais, é uma satisfação imensa de estar aqui, principalmente como no meu primeiro convidado aqui, o Capitão César. Os dois estarão dia 9 lá na Assembleia para serem homenageados. E Maravilha, lembrando, olha aí. Esse recado eu já estava esquecendo, não pode. Dia 9 de maio, às 14 horas, lá no complexo das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, teremos o teremos o primeiro Congresso ANERB Nordeste. Teremos aqui no Ceará 7 presidentes de associações de outros estados, além de outros presidentes de associações daqui do Ceará, alguns parlamentares para discutir o que eu falo direto. O que é? A lei orgânica. A lei É o garoto da lei orgânica. nacional. Vamos discutir e vamos rogar para muitos da tropa estejam presentes, para que a gente possa, de uma forma democrática, pressionar também o governo do Estado para que ele se atente e faça com que essa lei venha a vigorar em favor do militar estadual e pensionistas, mas também em favor do povo cearense. Muito obrigado a cada um de vocês que estão com o celular na mão, nos assistindo no YouTube. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho para que vocês recebam as notificações e possam ter a oportunidade de assistir um podcast igual esse, com essa grande liderança que é o Capitão César. E também a todos vocês que estão no sofá da sala, nos assistindo na TV Metrópole, muito obrigado. Voltamos à família TV Metrópole e eu sei que essa ligação é forte o suficiente para perdurar por muito tempo. Muito obrigado e a cada um de vocês, minha continência e meu respeito. Tamo juntos. Fala, comandante.